Negócio barato, mais um para o Vasco da Gama. E essa coisa não é boa para o torcedor cruzmaltino. Tem novas sobre Fernando Diniz e o Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para completar o giro de notícias, contar que o Vasco segue em tratativas com o Fernando Diniz, há uma reunião marcada para essa quarta-feira. Se não houver acordo, existe a chance de o Vasco tentar Paulo Pesolano, que está desempregado desde a metade da temporada europeia, quando foi demitido pelo Valladolid. Hora de falar sobre o Vasco com mais um negócio que certamente, se acontecer, vai gerar uma enxurrada de críticas ao presidente Pedrinho. É que o cruzmaltino emprestou recentemente o JP, meia de 20 anos de idade, para o Avaí. E depois de apenas 3 jogos no clube catarinense, com 2 gols na Série B, o Avaí já imagina a compra do atleta no fim do período de empréstimo. E a opção de compra é bem barata. 1 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos. A informação de que essa é a condição para que o negócio avance repercutiu muito mal entre torcedores cruzmaltinos. O Vasco se defende, lembrando que o JP não conseguiu se destacar com a camisa do Vasco, embora tenha tido algumas oportunidades. Importante lembrar que se pintar proposta para o Vasco durante esse período de empréstimo até o fim da temporada e o Avaí não for capaz de cobrir, o time catarinense ainda fica com 10% do valor de uma transferência como taxa de vitrine. Esse não é o primeiro caso de negociação ou possível negociação que incomoda o torcedor vascaíno. Recentemente aconteceu algo parecido com o Eric Marcos, outro jogador revelado na base do Vasco. Bora mudar de assunto e falar sobre um técnico interino do Vasco detonando o Capasso. Você certamente conhece o Felipe Maestro, que é diretor técnico do Vasco. Ele atua como técnico interino, enquanto o cruzmaltino busca um substituto para Fábio Carille. Depois que o Vasco empatou com 1-1 contra o Operário, jogo disputado no Paraná, Copa do Brasil, Felipe foi perguntado a respeito da ausência do Capasso. O que acontece com o Capasso, por que ele não tem jogado? A resposta do Felipe Maestro, abre aspas, o Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade de sair e não quis. São escolhas. Se você gosta do Capasso, se referindo ao repórter, não tem problema nenhum. Mas ele não faz parte do elenco. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do clube. Você, repórter, gosta dele? Eu não gosto. Finalizou o Felipe com declaração forte, só para explicar o contexto dessa história. O Capasso teve recentemente a oportunidade de sair para 3 clubes diferentes. Propostas do Penharol, do Sochi, que é da Rússia, além do Platense. E nos 3 casos o atleta preferiu ficar, causando chateação no cruzmaltino, que procura recuperar parte dos 10 milhões de reais investidos em sua compra. O contrato se encerra em dezembro, Capasso que inclusive nem tem atuado com o restante do elenco nos treinos. Quero falar agora sobre Fernando Diniz, mais quente no Vasco. Cruzmaltino e representantes do técnico conversaram ao longo da quarta-feira e avançaram em relação ao acordo financeiro e também sobre o projeto esportivo. A expectativa é de que nessa quinta-feira o martelo possa ser batido para que o anúncio aconteça depois do jogo contra o Operário. A intenção em São Januário é contar com Fernando Diniz no banco de reservas já para a partida contra o Palmeiras, marcada para o fim de semana. O fato de o Diniz não ter mais o Santos à disposição e de o técnico ser a única e melhor opção para o Vasco fazem com que exista a expectativa de um acordo para as próximas horas. Só para completar o noticiário do Vasco, o BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, publicou a prorrogação do contrato do Payet até o fim do mês de junho. Importante lembrar que o contrato atual se encerrava em 5 de maio. O francês está garantido até a metade do ano. Novidades sobre o técnico do Vasco, Brunão? Cheguei a contar agora há pouco, mas na audiência rotativa do YouTube a gente dá uma atualizada. O Diniz era pretendido por Santos e Vasco. Na noite de ontem, o Diniz desistiu do Santos por conta daquela invasão de torcedores do Peixe no CT, torcedores da principal organizada. E a partir daí só o Vasco negocia com o Diniz. Não dá para dizer que está fechado. Há uma questão financeira que precisa ser discutida, até porque o Diniz custa em média R$1 milhão mensais e o Vasco alega não ter condição de chegar nesse valor, mas as partes estão tentando chegar a um acordo e existe otimismo, tanto do lado do staff do Diniz, que me contou isso agora à tarde, quanto pelo lado vascaíno, tá bom? Boa noite, Nicola, tudo bem? Manda um alô para Manaus. Pesolano seria uma boa pro Vasco? Eu gosto do Pesolano, mas quem acompanha o Pesolano de perto
diz que ele quer ficar na Europa, tá? É isso que me falou foi o Bruno Maziotti, que é o diretor lá do Valladolid, que trabalhou com ele durante boa parte dessa temporada.